Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Eu sou Frei Hildo Perondi, Frei Capuchinho, moro no convento Nossa Senhora das Mercês, em Curitiba, Paraná, e vou fazer a reflexão do Evangelho deste domingo. Neste domingo, 9 de fevereiro, quinto domingo do tempo comum, a primeira leitura é do profeta Isaías, no início do capítulo 6. Isaías é um sacerdote que atua dentro do templo de Jerusalém. E na sua espiritualidade, na sua mística, ele contempla a glória do Senhor que aparece, envolto no meio dos serafins que exclamam em hebraico, Kadosh, 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 Adonai Sebaot. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, das constelações. Então Isaías contempla a glória de Deus, mas sabe que está no meio de um povo pecador. E por isso ele exclama, ai de mim que estou perdido, porque sou apenas um homem de lábios impuros. E ele pergunta, quem deve ser enviado? E Deus o chama, é você mesmo que eu vou enviar no meio desse povo para anunciar a minha mensagem. Então Isaías se coloca a serviço desse projeto de Deus, para revelar a mensagem de uma santidade de Deus, que exige também do povo, que deve ser um povo santo. Mas para ser um povo santo no templo de Jerusalém, esse povo deve também praticar a justiça no dia a dia com os seus irmãos. A segunda leitura que nós temos é do apóstolo Paulo. E Paulo também relata aqui o seu chamado. Paulo faz primeiro uma lembrança daquilo que ele mesmo recebeu do Senhor, das várias aparições que Jesus ressuscitado apareceu, e por fim ele diz, apareceu a mim também como um abortivo. Nós temos às vezes muitas dificuldades para entender esse texto, mas é importante saber, ou seja, naquela época uma mulher que, digamos, no quinto ou sexto mês tivesse um aborto, possivelmente morreria a criança e morreria também a mãe, em vista das dificuldades médicas da época. Paulo faz essa comparação. Paulo está perseguindo a igreja. No momento em que ele é um perseguidor da igreja, deveria morrer a igreja e deveria morrer o próprio Paulo, que se tornaria um assassino. Se num aborto ocorrido fora do tempo, sobrevivesse a mãe e sobrevivesse também o filho, seria considerado uma graça de Deus. E é isso que o Paulo diz de si mesmo. Paulo sobreviveu, passou de ser um perseguidor da igreja para ser um perseguido. Sobreviveu Paulo, sobreviveu a igreja. Isso pode ser considerado uma graça de Deus. Então é isso que Paulo diz, eu persegui a igreja de Deus, e é pela graça de Deus que hoje sou o que sou, e a graça de Deus não foi derramada em vão. E Paulo, então, se coloca como um chamado, assim como os 12 apóstolos foram chamados no seu devido tempo, permaneceram 3 anos na formação de Jesus, Paulo também foi chamado, porém fora do tempo, em outras condições, no momento em que ele perseguia a igreja, e sobreviveu Paulo e sobreviveu também a igreja. Isso é graça de Deus. Nós, então, passamos para o Evangelho de hoje, também muito bonito, que é tirado do capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Lucas apresentou Jesus bem diferente de Marcos e Mateus, onde Jesus anuncia o reino e logo chama os primeiros discípulos, primeiros apóstolos. Em Lucas, a cena é muito mais preparada. Primeiro, Jesus apresentou o seu projeto na sinagoga de Nazaré. Depois, Jesus anunciou nas sinagogas. Depois, Jesus curou a sogra de Pedro. Depois, Jesus anunciou em tantos lugares.
Agora sim é o momento de chamar discípulos, compor a comunidade que segue Jesus. E o texto inicia dizendo que Jesus está na margem do lago de Genezaré. Já não é mais na sinagoga. Na sinagoga era o lugar dos puros, que só podiam entrar. Ao contrário, à beira do mar, todas as pessoas podem se aproximar. E é isso que o Evangelho diz, né, que a multidão se apertava ao redor de Jesus. Interessante que a multidão não vem para querer milagre de Jesus, né? Os milagres já aconteceram. As pessoas, as multidões, se aproximam de Jesus para ouvir a palavra. Esse é um sinal do discipulado. Assim como Marta e Maria, Maria está aos pés de Jesus para ouvir a palavra de Jesus. Assim também essa multidão, né, ela se aglomera, se aperta ao redor de Jesus, para ouvir a palavra que Jesus tem a transmitir. E o texto, então, nos diz que Jesus viu duas barcas paradas à margem do lago. E ali estavam os pescadores que haviam desembarcado, lavando as suas redes. Então, Jesus não entra mais na sinagoga, mas ele entra na barca. Sobe até uma barca, daquela barca que está vazia, é a barca de Simão, e pede que se afastem um pouco. Então, Jesus se senta. A posição de sentado era justamente a posição do mestre que devia ensinar ao povo. Jesus senta-se na barca e ensina as multidões. E quando Jesus acabou de falar, se dirige a Simão e pede: avança para as águas mais profundas e lançai as redes para a pesca. Aqui um pequeno detalhe: o verbo passa de um singular para o plural. Jesus diz avança para o Pedro, mas o trabalho é lançai, já é um plural. O trabalho de lançar as redes já é um trabalho coletivo, um trabalho missionário. E Simão então responde: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Quem já foi pescador sabe o que é passar uma noite pescando e não pescar nenhum peixe. É a frustração, é o desânimo. Então, é isso que aconteceu também com os pescadores. Já nós passamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas tem uma coisa, o Pedro diz, mas atenção à tua palavra. Então, assim como as multidões confiam na palavra de Jesus, querem ouvir a palavra de Jesus, o Pedro também dá atenção e diz, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. E aí lançam as redes e o resultado é fantástico. Né? Apanhar uma quantidade tão grande de peixe que a rede se rompiam. As redes vazias se tornam redes cheias de peixes. E então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca, eram duas, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase se afundarem. É muito interessante que agora essa barca, ela passa a ser o símbolo da igreja. E há um detalhe muito importante aqui também, ou seja, o Lucas, quando Maria recebe o anúncio do anjo, usa o mesmo verbo. Maria também concebeu, ela encheu-se dentro de si, ela passa a ser grávida e passa a ter a presença do menino Jesus que começa a se desenvolver. É esse mesmo verbo que o Lucas diz também, as barcas também se enchem, as barcas conceberam o novo projeto. E as redes, então, ficam cheias de peixe que quase se rompem. E aí então, nós temos, né, essa imagem tão bonita da barca e da igreja. É assim que a igreja vai começar, com a palavra de Jesus, e vai concebendo sempre novas pessoas. E, ao ver isso, né, nós temos uma atitude importante de Pedro. Pedro, então, atira-se aos pés de Jesus, dizendo, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É muito interessante, nos evangelhos de Marcos e Mateus, o Pedro é chamado enquanto é um pescador. No evangelho de Lucas, o Pedro é chamado enquanto é um pecador. Né? Pedro diz, afasta-te de mim, eu sou um pecador.
Jesus não se afasta, mas ao contrário, vai acolher. E nós sabemos, quem estuda o Evangelho de Lucas, como os pecadores são importantes, eles são os alvos de Jesus. Jesus vai em busca dos pecadores. Tantas vezes aparecem nos evangelhos. E é por isso que no Evangelho de Lucas nós encontramos os grandes perdões, assim chamados. É Pedro que é chamado e que recebe o perdão de Jesus. É depois também o filho pródigo que é chamado, é Zaqueu que é chamado enquanto pecador, é lá na cruz que tem o pecador, é a mulher que é perdoada porque muito pecou. Então, Jesus não vê a pessoa do pecador, o pecado, Jesus vê a pessoa humana. E Jesus acolhe esses pecadores, e o exemplo de todos eles é Pedro, o primeiro pecador. Afasta-te de mim, porque sou um pecador. Jesus não se afasta, mas ao contrário, o abraça, o acolhe. E, ao mesmo tempo, Jesus também prepara também a sua missão. E Jesus, então, acolhe o Pedro e ao mesmo tempo, os outros que já estão com ele, já tem Tiago e João, filhos de Zebedeu, também já participam do grupo. É o primeiro grupo dos missionários de Jesus. E aí uma frase importante que Jesus diz para Pedro, e também para os discípulos: não tenham medo. Essa frase tão importante, segundo a irmã Zuleika de São Paulo, são 374 vezes que aparece no texto na Bíblia essa frase: não tenham medo. Quem caminha com Jesus vai ter muitos problemas, muitas dificuldades, mas tenha certeza de que Deus está junto conosco na caminhada e por isso não devemos ter medo. Então, Jesus lhe diz: não tenham medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens, de mulheres, e é essa missão que o Pedro assume e levam então as barcas para a margem e deixam tudo e seguem a Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, as leituras de hoje, são um chamado vocacional, um chamado que continua atual no mundo de hoje. A igreja também precisa de homens, de mulheres, como Isaías, como Paulo, como Pedro, como os primeiros apóstolos. Nós precisamos, de novo, não ficar presos às nossas sinagogas, como ficavam as autoridades judaicas, mas ir ao encontro das pessoas, ir à outra margem, ir à beira dos lagos de hoje também, e anunciar a boa nova de Jesus. São muitas as pessoas que assim como aquele grupo de Jesus, as multidões, que se reuniram ao redor de Jesus para ouvir a palavra de Deus, hoje também esperam de nós, da igreja, uma palavra que os ajude nesse momento que nós estamos vivendo. A humanidade passa por uma crise, passa por tantas dificuldades, e são tantas as falsas mensagens distribuídas pelas redes sociais, pelos meios de comunicação. Nós temos o dever de transmitir a verdadeira boa nova de Jesus. Assim como Jesus transmitiu às multidões, assim como também Pedro, Paulo e tantos outros, levaram essa mensagem de Jesus, que animou tantas comunidades, tantos lugares deste mundo. Sejamos, pois, então, missionários, mensageiros da boa notícia do Evangelho. Neste tempo que nós estamos vivendo do jubileu, sejamos, pois, missionários de esperança, peregrinos de esperança, que esse é o lema que o Papa Francisco pede a todos nós. Sejamos peregrinos, de esperança, na beira desses lagos da vida, entremos nessa barca, que é a barca de Jesus, para levar a boa notícia de Jesus a tantos lugares, a tantas pessoas. Paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.